Deve fora, me deu saudade de você, me deu vontade de surpreender, de fugir pra ir te ver, ficar contigo se perder. Como é difícil entender, eu sinto falta sem ao menos conhecer. Talvez seja natural, você pode ter sido feita pra mim, embora não seja normal. Meu coração tá dizendo sim. Então pra variar, deixo levar, deixo nos seus braços me abraçando, sua pele me tocando, sua boca me beijar. Já me imagino. Olá, gente amiga, estamos voltando para mais um encontro marcado com vocês. A gente assumiu, né? E aqui estamos de novo, com muita alegria, com muita paz. A gente ainda vivendo a emoção do Dia dos Pais, né, Regiane? Quem teve o seu, passou com o seu. Quem não tem mais, como é o meu caso, passou com filhos, marido, com família. Espero que vocês aí em casa também tenham tido a mesma oportunidade que a gente teve, né, Rê? De reunir a família, de estar com o seu papai, de poder dizer o quanto ama, o quanto ele é importante na sua vida. E você, como é que foi? Passou um domingo festivo também, comemorando o Dia dos Pais, já, né? O filho, o pai. Junto. E para vocês, vamos começar mais um encontro marcado, poderoso para você assistir o tempo todo conosco aqui. Alô? É isso aí. E eu quero mandar um beijo muito carinhoso para dona Aparecida Guzmão. A dona Aparecida Guzmão, ela mora em Niterói, Rê. Mas a família dela, a família do esposo dela é aqui de Itaperuna, então vira e mexe, ela está aqui em Itaperuna visitando os familiares, né? Os filhos também moram em Niterói. E ela disse que teve a oportunidade de nos assistir e que gostou muito do nosso programa. Então, dona Aparecida, muito obrigada pelo carinho. Espero que a senhora esteja nos assistindo de novo. E eu dedico o programa à senhora e todas as pessoas, principalmente aquelas tão longe que buscam lá no site assistir. Ela ainda falou assim, às vezes eu tento assistir lá em Niterói, porque foi a dona Marialda, parece-me que ela conhecia a dona Marialda e alguém falou. E ela tentou pelo site um dia e ele não conseguiu. Aí ele insistiu e conseguiu. Então é isso mesmo, às vezes tem um probleminha, mas pode ter certeza que a gente está lá direto. E no YouTube também, né, Regiane? YouTube. Você pode assistir nosso programa no site, no Face, no YouTube, no site normal, tvi21.com, que a gente se encontra além das terças aqui, das quartas, a gente se encontra quinta, o dia que você quiser, porque o nosso programa fica postado, né? Eu ofereço para dona Aparecida Guzmão e todos os seus familiares. Você quer oferecer para alguém, Rê? Quero oferecer para todos os advogados, né, que foi o pedido dos advogados dia 11, e em especial para minha amiga Cláudia Márcia Coelho, linda, loura, maravilhosa, você está atuando muito advocacia Itaperuna. Parabéns, querida, você vai se dar muito bem, já está se dando. É para você esse programa. Então tá bom, mas agora nós precisamos de uma paradinha rápida, né? E um mês especial, Tia Rô. Conversa ao pé do ouvido com você, gruda, Tia Rô. Vamos a ela. Bem, gente, a nossa conversa ao pé do ouvido tem tudo a ver com os momentos que o Brasil, que o mundo tem vivido nos últimos dias. Ou, pelo menos, a sensação que nós temos experimentado nos últimos dias. Tem a ver com essa série de crimes horrorosos, que crime nenhum é bacana, claro, todos são feios. Mas os últimos que a gente tem acompanhado são assim de deixar qualquer um apavorado. O que está acontecendo com o ser humano? Eu disse que isso é a deteriorização do ser humano. Um filho de 13 anos é o suspeito principal da morte da mãe, do pai, da avó e da tia-avó. Um jovem de 20 e poucos, 30 e poucos anos, chega em casa, toma um banho, sai do banheiro, passa a mão numa faca, mata a mãe, uma vizinha e uma outra que tentava pedir socorro. Agora, um casal
é morto. O cara é um vigilante municipal, um guarda municipal, comandante de uma guarda municipal. Morre o homem, morre a mulher e o filho, pelo menos até as últimas informações que eu tive, está muito ruim, com poucas possibilidades de vida. Gente, isso é para deixar a gente apavorada. Não que os outros crimes que já ocorreram, que a gente tomou conhecimento, também nos deixasse em pânico, mas esses com características muito especiais. Onde que a gente pode imaginar que um menino de 13 anos vai ter condição de assassinar a sua família toda? Se tivesse irmão, tinha ido também. Há ainda dúvidas. Eu tenho acompanhado diariamente o caso. Cada hora surge uma coisinha diferente. Há peritos categóricos em dizer que não foi o menino. Há peritos categóricos em dizer que foi o menino. Se foi, é motivo maior do nosso espanto, do nosso desespero enquanto família. O que será que está acontecendo? O que será que levou? Tudo bem, ele tinha uma doença degenerativa, tá? Mas pelo que todo mundo vê, o menino é de família, o menino é ligado demais ao pai, o pai é o herói, a mãe é a heroína, passava o maior tempo da vida com a avó. O que houve? O que pode explicar um caso desse? O outro rapaz, que entrou em casa, tomou um banho, saiu e esfaqueou a mãe, uma vizinha, uma outra vizinha. O que está havendo? Será que realmente a gente está muito ocupado em trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, construir, comprar bens, e está esquecendo, está perdendo de vista o seu ente mais próximo, seu filho, seu sobrinho, seu neto? O que está havendo? O jovem. Será que o jovem nas escolas, eles perderam aquela coisa? A gente vê também na televisão diariamente os problemas que professores encontram, diretores de escola, com jovens altamente agressivos, de dar cadeirada, de dar soco em professor. Onde que foi aquela troca de que eu falei semana passada de afeto, de carinho, de amor, de respeito? Onde que está isso? Eu a cada dia eu fico assim muito preocupada. Quando eu passo por um jovem na rua, que ele está reunido, principalmente em atitudes mais suspeitas, dou minha palavra de honra para vocês que eu tenho vontade de parar e conversar. Meus filhos já estão adultos, graças a Deus, passaram as piores fases e não me trouxeram nenhum problema. Acho que a gente conseguiu uma relação muito bacana, tanto que a gente tem esse mesmo nível de relação até os dias de hoje, mesmo adultos. Mas e as outras famílias? Será, mãe, que você para conversar com seu filho, sua filha, para saber se eles estão com algum problema, se a vida está andando? Eu conheço meus filhos pelo olhar, gente. Pelo jeito com que eles falam, eu sei se estão tristes, se estão aborrecidos. E você em casa? Você tem tido tempo para observar os seus? Será que na sua luta constante está te sobrando um minuto para você observar o que está acontecendo à sua volta? É um chamamento que eu faço para você mãe, para você pai, para você avó, que tem uma ligação muito íntima com seu neto, às vezes cuida, ajuda a cuidar, porque a mãe está trabalhando. Vamos ficar atento, vamos prestar atenção. Às vezes eles nos sinalizam e a gente não vê. Então, a nossa conversa ao pé do ouvido de hoje tem esse objetivo principal, que a gente pare um pouquinho na nossa corrida constante e diária e passe a olhar em volta, principalmente à nossa volta. Porque se cada um fizer isso, na sua casa, com certeza a rua inteira vai ficar melhor. E, consequentemente, o bairro, a cidade e o mundo inteiro. Pense nisso com carinho. Semana que vem a gente volta para mais uma conversa ao pé do ouvido. Até lá.
Pois é, depois dessa nossa conversa, que não é das mais agradáveis, aliás, não tem nada de agradável, é muito desagradável, mas a gente precisa falar sobre isso, né, Regiane? Porque a gente tem que estar atento a tudo que acontece à nossa volta, tudo pode ser um sinal. As coisas, não é? As pessoas têm que ficar muito atentas às relações pessoais, a gente tem que estar prestando atenção nas atitudes dos filhos, nas mudanças de comportamento, nas falas soltas, né? Acho que hoje a gente trabalhando, as mulheres trabalhando muito fora, todo mundo trabalhando fora, não sei se é isso aí, né? A gente não tem tempo para prestar atenção no filho. É, mas precisa. A gente correndo atrás do nosso trabalho, da nossa vida. Tentando dar o melhor para ele. Mas às vezes o melhor está numa boa conversa, num bom diálogo, num bom exemplo, né? Às vezes a gente procura tantas coisas materiais e esquece do fundamental, que é a relação pessoal. Isso aí que eu acho determinante. E aí acontece coisa inacreditável. Realmente é impossível de acreditar nisso. É verdade. É muito doideira, muita loucura. A gente está aí. A gente vai vivendo, vai assimilando muita coisa, vai aprendendo e vai crescendo a cada instante. Vamos faturar? Bora! A gente precisa tratar das nossas crianças. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Desde o primeiro encontro marcado, desde o primeiro encontro marcado.